Você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TV News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei trazendo muitas informações do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. E, logicamente, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, e eu, logicamente, quero iniciar agradecendo a cada um de vocês pela audiência diária, pelo carinho da audiência, porque eu tenho certeza que sem vocês aí, os nossos queridos telespectadores, nós não somos nada, na verdade, né? Muito obrigado a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. A você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já no nosso canal, hein? Isso mesmo, nosso canal que já está aí com cerca de mais de 17 mil seguidores e sempre crescendo, sempre avançando. Eu quero aqui agradecer e abraçar a cada um de vocês, as pessoas que nos acompanham por lá, tá certo? Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Olha, no momento em que você se inscrever, aperte então o botão aí de inscrição e logo depois o sininho para que você seja lembrado no momento em que a nossa programação esteja no ar. Essa que é uma programação diversificada, com muito entretenimento, com área esportiva, bem-estar e, logicamente, com muita notícia. Diariamente são 5 horas de programação ao vivo aqui. Pela manhã nós temos a primeira edição do nosso TV News e logo depois o Denilton Santos chega com o Alerta Cidade, com o programa popular que fala a linguagem do povo. Eu chego então agora a partir das 17 horas trazendo muita informação para vocês que gostam logicamente de ficar muito bem informados. O nosso site é o www.tviplay.com.br. Este é o site oficial, é uma parceria com o Jornal à Tarde. Nós então deixamos vocês muito bem informados. Últimas notícias aí dos acontecimentos nós trazemos aqui para vocês, hein? Lembrando que por lá também você pode assistir a nossa programação através do nosso player. Ou, se preferir, você pode baixar também o nosso aplicativo através desse QR Code que aparece na sua tela. Aponte já a câmera do seu celular e baixe aí o nosso aplicativo. Por lá, muitas novidades, inclusive alguns documentários, streams, que você também pode acompanhar por lá, hein? O último do nosso amigo Vitor aí, ele que produziu esse curta, né? Acredito que é um curta, né, meu amigo Cássio? É sobre a vida de Adonias Filho. Algo bem interessante que vale a pena acompanhar, hein? Um grande abraço para o nosso amigo Vitor, nosso amigo Edenilton, eles também colegas aqui, através da nossa TVI, apresentam um Café com Poesia, sempre por aqui, tá certo? Lembrando, não poderia deixar de lembrar, não poderia esquecer, melhor dizendo, o nosso Instagram. Não poderia esquecer o nosso Instagram, por lá você também fica muito bem informado, vídeos e também os bastidores aqui da nossa TV, @TVI Play Oficial, esse é o nosso Instagram, nos segue por lá, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje nós estaremos falando sobre uma tragédia que aconteceu na cidade de Itapé, porque por lá um avô matou um neto de 19 anos. Isso mesmo, em tragédia por lá na cidade de Itapé, tragédia familiar. O avô acabou matando esse neto de 19 anos após o jovem agredir a própria mãe. É isso mesmo, fim de mundo, né, gente? Que notícia terrível. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre este assunto aqui na tela do TV News, segunda edição. Vamos falar também sobre a justiça, né, na cidade de Canavieiras, porque por lá a Polícia Civil acabou então capturando um homem aí que, segundo informações, é acusado de crime sexual. Isso mesmo, este homem acusado de crime sexual foi capturado em uma operação estratégica na cidade de Canavieiras. Daqui a pouco também na sua tela esta informação. Olha, a violência não para, a violência infelizmente não tem dado trégua e não é diferente também lá na cidade de Itambé, no nosso sudoeste baiano, porque por lá uma mulher que é natural de Potiraguá foi encontrada morta na zona rural em uma fazenda. Isso mesmo, a fazenda da cidade de Itambé, a mulher foi encontrada morta por lá, ela que é natural da cidade de Potiraguá. Olha, nós vamos falar também, meu amigo, sobre a resposta imediata da polícia aos acontecimentos de ontem lá na capital. Ontem, o cabo da PM acabou, então,
morrendo, né? Perdeu a própria vida com um tiro na cabeça, infelizmente, e agora nós estaremos falando daqui a pouco para vocês sobre esses últimos acontecimentos, porque a polícia realizou esta operação por lá e 8 acabaram tombando mortos ali na região do Nordeste de Amaralina. Daqui a pouco estaremos trazendo para vocês aqui também, hein? Olha, e não só foi isso que aconteceu na capital. Ontem, confusão, minha gente, confusão terrível por lá na capital. Eu vou estar recebendo aqui o Jarles Soares, tá certo? O nosso parceiro aqui da TVI, o Jarles Soares, estará comentando daqui a pouco este acontecimento. Grande confusão lá com o governador Jerônimo Rodrigues. O que se trata disso aí, né? Essa confusão com a assessoria do governador no dia de ontem gerou inclusive um protesto da imprensa hoje na Assembleia Legislativa, hein? Isso mesmo, nós vamos mostrar o vídeo aqui daqui a pouco e o Jarles Soares, que estará comigo aqui, vai estar narrando e também, logicamente, comentando essas questões aqui para vocês. Olha, nós estaremos também trazendo aqui daqui a pouco informações sobre o Carnaval. O Carnaval de Salvador que está chegando, está batendo na porta aí. Já foram anunciados diversos nomes, né, do Carnaval antecipado. Antecipado foi de Itabuna, né, gente? Eu ainda estou no antecipado, Jarles. O Carnaval oficial de Salvador, né? Diversos nomes já conhecidos foram então anunciados aí, a exemplo da Ivete Sangalo, Léo Santana, Duval Leles e Baiana System foram anunciados pela prefeitura da capital, ou seja, as pessoas poderão aí acompanhar na pipoca, hein? Sem precisar pagar abadá por esses grandes nomes da música baiana, patrocinada pela Prefeitura Municipal de Salvador. Daqui a pouquinho também informações sobre o Carnaval, que já tem gerado um impacto positivo. Segundo informações, a procura por passagens, inclusive pessoas que estão vindo de outros países, subiram. Vamos trazer essa informação também, hein? Passagens internacionais, pessoas oriundas de outros países estão vindo aqui para a nossa capital baiana para poder, então, curtir a festa momesca agora nesse mês de fevereiro. Daqui a pouquinho, então, estaremos trazendo estas informações para vocês, tá certo? Na verdade, estas e muito mais outras informações estaremos trazendo para vocês, deixando vocês sempre muito bem informados. Eu vou, mas eu volto, não saia daí, um minuto só. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A pérola de Jerônimo lá da... Ainda bem, na hora que eu tiver no comentário mais duro, aí você dá uma focada mais. O americano cintura. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, deixando você muito bem informado até às 19 horas. Vamos então com imagens lá de fora. Coloca aí por gentileza, Cássio, as imagens capturadas agora há pouco, imagens aqui do centro da cidade de Itabuna. A cidade de Itabuna, nesse exato momento, registra aí 30 graus Celsius. Onde estão as imagens, meu amigo Cássio? Daqui a pouco as imagens, então? Então, daqui a pouco as imagens, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o clima, sobre o tempo aqui. Então, vamos à notícia do dia que causou, inclusive, aí um mal-estar entre a imprensa e o governador Jerônimo Rodrigues. Eu estou recebendo hoje aqui o jornalista Jarlis Soares. Muito boa tarde, Jarlis. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso TV News. Muito boa tarde. Edição. E eu tenho certeza que você, como é um jornalista experiente, com certeza tem aí uma opinião sobre esse último acontecimento, né? A informação é de que um grande tumulto aconteceu, uma grande confusão aconteceu com a assessoria aí do governador Jerônimo, o que acabou gerando um protesto hoje lá na Assembleia Legislativa da Bahia. Né? Olha, com certeza, Jovem, chegar um pouquinho para cá, para a gente poder... Vamos enquadrar aí. Enquadrar por causa do branco, o branco não funciona, mas assim, um abraço a você,
Parabéns aí pelo trabalho, entendeu? Pela persistência aí, parabéns pelas informações. Um abraço a todos os amigos, né, da nossa TV, né? A gente está nessa, né? Ou está nessa? Tá nessa aqui. Um abraço a todos os amigos da nossa TVI, TV Itabuna, 20 anos no ar. Um abraço, Rafa, Barbosinha aí, que é esse cara visionário. Enfim, um abraço para todo mundo. E teve, de fato, esse mal-estar, né? Porque, na verdade, ontem aconteceu a abertura dos trabalhos dos deputados estaduais, né? Assembleia Legislativa do Estado. Só que Salvador está vivendo um momento de muita pressão, de muita tensão, por conta da violência, por conta da criminalidade. Você falava aqui agora há pouco. E ontem aconteceu aquele fato de mais um policial, né, que morreu, um cabo da polícia de 42 anos de idade, o Glauber Rosa, né? Ele tinha 42 anos, 2 filhos. A filha dele fez aniversário na segunda e na terça-feira ele acabou falecendo porque foi atingido com um tiro na cabeça. Então, no fervor dessa notícia, Joab, teve a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara. E claro que a imprensa depois ali, no momento da entrevista coletiva com o governador, claro que a imprensa ia perguntar sobre esse assunto. Claro que a imprensa também não poderia deixar de perguntar sobre o arranjo político da chapa, né? O Ângelo Coronel, no sábado, anunciou que estava saindo. E a partir de agora, Ângelo Coronel, no popular, ele está abrindo a caixa de ferramentas, porque tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Afinal de contas, foram muitos anos ao lado desse grupo político aí, que o Ângelo Coronel está saindo chateado, ele quer chutar o pau da barraca. Inclusive o senador Ângelo Coronel falou em entrevista ontem que a pressão dele subiu, chegou a 22 por 22 por 16. Né? Por 16. Ficou 3 dias com a pressão aí, 22 por 16. Imagine como ele não está nervoso, né? Enfim. É algo que tem causado uma grande tensão aí no cenário da política baiana. Né? Exatamente, Joab. Então não tem como a imprensa, né, você como repórter, eu como repórter, e a essência nossa é perguntar. O papel do repórter é perguntar. Agora a autoridade responde se quiser. Nenhuma autoridade, inclusive, é forçada a conceder entrevista. Né? Veja, você falou, Jardim, vamos participar do programa? Vamos, Joab. Não, olha, Joab, não dá. Não quero, não posso. Não posso ir. Não tem como forçar. Agora, a partir do momento que uma autoridade, um juiz, um promotor, um governador, um prefeito, um vereador, né, um deputado, ele decide conceder uma entrevista, não tem por que a assessoria ficar botando o braço na frente, ficar barrando, censurando, gritando com a imprensa como que aconteceu. Então, na verdade, esse episódio acende aí um alerta, até porque não é o perfil. Vou deixar muito claro, não é o perfil que a gente percebe do governador Jerônimo Rodrigues, então acende um alerta para que o governador chame a equipe, né, chame a atenção para que esse tipo de situação não se repita, porque não é o perfil do governador. Agora, de fato, isso acontece muito. Tem assessores que botam o braço, que barram, que gritam mesmo. Não pode, acabou, ó, chega, empurra. Entendeu? Então, esse episódio serve para a gente falar sobre isso. Se quer conceder a entrevista, beleza. Se não quer, beleza. Diz que não vai falar sobre o assunto. Algo interessante é o seguinte, quem colocou o governador lá foi o povo. Exatamente. O povo é quem assiste a televisão, é quem lê o blog, é quem ouve o rádio. Ou seja, a imprensa é exatamente esse elo importantíssimo. Faz essa ligação entre o poder, seja ele executivo, legislativo, judiciário, e o povo. A partir do momento em que a imprensa ela é barrada de fazer o seu trabalho, Jarlis, basicamente ele está dizendo o seguinte, eu não quero que o povo saiba a nossa opinião. Não quero que o povo... Ou senão não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer para o povo. Não sei o que dizer, não sei o que dizer sobre esse assunto. Então é por isso que acontece esse tipo de situação. Temos as imagens aí, acho que você pode chamar, Jorge. Isso mesmo. Inclusive nós temos essas imagens aí do acontecimento de ontem. Coloca aí na tela, Cássio. Obrigado, pessoal. Chega, pessoal, já deu, vamos lá. Tomar conta desse processo todo, né? De novo, estou tomando, a mesma coisa, estou tomando a liderança, a gente ouve óbito, eu tenho ouvido Wagner, tenho ouvido o Rui, mas a liderança é minha, eu sou o governador.
Isso não é papel, não. Você está errado. Você está errado. Cíntia Kelly, do Aqui de São Paulo. O que aconteceu, Cíntia? Foi agressivo. Pronto, mas eu distranquei a senhora. Licença, por favor. Licença, por favor. Cíntia, me desculpe. Um jornalista tentar embarrear o trabalho de outros jornalistas. A gente está fazendo uma pergunta ao governador Jerônimo Rodrigues. Ele entra no meio e você não pode fazer pergunta. Quem é ele? Quem sou eu? Quem é você? Deixa o governador falar, eu não vou responder. Ele não pode agir dessa forma, não. Não pode mesmo. Ele esquece completamente disso. Desrespeita, como sempre, né? É uma praxe. Sobretudo Daniel Sena, assessor que acha que é o próprio governador. É uma praxe. Valeu, obrigado. Tá aí o Informe Baiano é testemunha. Aqui, inclusive, está o presidente da Associação do Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, João Lira, editor-chefe do portal Muita Informação. O trabalho da gente foi censurado, Eu acho que é lamentável qualquer tipo de interferência no trabalho de uma imprensa livre que está aqui para fazer o seu trabalho. O governador, qualquer político tem o direito de falar ou não, mas ele tem que realmente ter o cuidado de ter um trato respeitoso com os colegas da imprensa. Isso aí é inquestionável. Lamentável, hein? Tá aí, portanto, né, as imagens aí para provar esse debate, né, que coincidentemente você trouxe aqui no TVI News, segunda edição. Né? Então, de fato, tá aí o fato. E de fato o seguinte, algo que chamou a atenção ali, e quando nós estávamos assistindo, é um assessor que quando vem aqui à região, né, volta e meia tem esse comportamento também. Ou seja, está marcado por esse comportamento com a imprensa. Exatamente. E é importante frisar também um outro recado que eu quero deixar aqui, um outro recorte que a gente quer fazer para o governador Jerônimo Rodrigues. Na verdade, a assessoria de imprensa, o comando lá da assessoria de imprensa em Salvador, só se importa, né, com os pleitos da categoria da imprensa do interior quando o governador vem visitar a região. Quando o governador vem no sul da Bahia, quando o governador vai ao extremo sul, quando o governador vai no baixo sul, quando o governador vai no oeste. Aí a SECOM entra em contato e tenta viabilizar ali as coisas, quer empurrar um secretário, quer empurrar outro. Apagando incêndio, né? Agora, depois que o governador vai embora, tchau, entendeu? Eles esquecem totalmente do trabalho diário, porque é o trabalho de todo dia da imprensa. Então, esse episódio, né, com certeza absoluta, serve para abrir os olhos do governador Jerônimo Rodrigues, que eu volto a dizer, é um governador carismático, independente aqui de preferência política, é um governador, é um político carismático, ele conversa com todo mundo, ele conversa com a população, ele chega no horário nos eventos, que é um ponto muito positivo. Eu diria até que dos governadores que passou aí, dos governadores que passaram aqui pela Bahia recentemente, inclusive dos governadores do PT, Rui, Wagner, Jerônimo é o mais popular, é o mais carismático. E esse episódio serve para abrir os olhos aí com relação ao tratamento com a imprensa. Parar com esse negócio, tá botando o braço, empurrando, dizendo não pode. Governador vai falar ou não vai falar? É isso que a gente quer saber. Exatamente. Dizer que nós repudiamos veementemente todo e qualquer tipo de amordaça, né? Com de certeza. censura, a palavra é Com exatamente certeza. essa. Porque nós vivemos no Estado de Direito, no Estado democrático, regido pela Constituição de 88. Com certeza. E nós somos a favor de todas as liberdades, viu, Jovem? Pronto. E sobre o senador aí, Ângelo Coronel, o que, é que você queria perguntar? Exatamente isso que eu quero trazer aqui para o jogo. Inclusive, eu vou fazer aqui ao vivo o seguinte, o Jarles, que já está aqui nessa parceria com a TVI. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira, viu, Jarles? Sim. Vamos fazer esse bate-bola aqui, não só da política baiana, mas da política de Itabuna, que também está pegando fogo, alguns bastidores por aí, e nós vamos começar a falar aqui também. Mas tem um fato aí que está... A minha assessoria falou ali. E o Pix? Olha aí, olha o Davi. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas o que acontece? O senador Ângelo Coronel anunciou exatamente a saída do PSB. Né? Depois de muitos anos aí no companheirismo, dizem que o Otto Alencar é compadre dele, né? Mas o Otto deu uma declaração hoje de que o Ângelo Coronel está sem falar com ele. Ele manda o WhatsApp e o Ângelo Coronel não responde. Hoje pela manhã o Otto falou isso, olha, ele está chateado, eu estou tentando conversar com ele, mas ele não está respondendo. De fato, é algo que tem mexido aí nos bastidores da política baiana, né? Com certeza absoluta. O senador Ângelo Coronel, ele pleiteia a candidatura à reeleição com todo o direito, porque, como ele disse hoje numa entrevista em Salvador, ele já está no cargo. Né? E ele comentou o seguinte, olha, o Rui quer ser candidato, mas
ele é ministro, está deixando de ser ministro para ser pré-candidato ao Senado. Né? Wagner teria dito no passado que não seria candidato à reeleição. Que está na cadeira aí. Eu nunca disse isso, o coronel falando. Eu sou senador, então tenho o direito ali de pleitear. Agora, foi uma novela. Até que fim chegamos aí no desfecho, que é Ângelo Coronel, fora da aliança com o PT, fora do PSD, e o Ângelo Coronel sendo pré-candidato a senador do lado do ACM Neto. A chapa do né? Neto. Ele vai para a chapa do Neto, não sabe ainda qual partido. Se o próprio União Brasil, se o PSDB, se um outro partido ali da base é de ACM Neto. Agora, o que é que está resolvido aí? Ângelo Coronel, no último sábado, dia 31 de janeiro, ele declarou que está fora da aliança com o PT. E uma informação interessante, hoje também ouvindo lá os meios de comunicação da capital, o Gedel Vieira Lima voltou à cena aí, né? O Gedel do MDB, ele e o irmão, que é o Lúcio Vieira Lima, duas figuras pitorescas, diria assim, da política baiana. E o Gedel disse o seguinte, olha, eu convidei o coronel para vir ao MDB, inclusive colocando ele como deputado federal, e a vaga de vice, que hoje é ocupada pelo MDB, o Geraldinho, iria também para a família Coronel. Ele disse o seguinte, o filho dele, né, que é ficaria na vice. Ficaria na vice. Ele não aceitou, preferiu ir para a base do ACM Neto. Do lado de lá, já existe a informação de que o Republicanos também estaria abrindo as portas para que o coronel pudesse ser senador por lá, pelo Republicanos, que é um partido, diga-se de passagem, que está crescendo bastante no Brasil. Né? Exatamente. Nós temos Tarcísio, enfim. Aproveitar aqui e deixar um abraço ao radialista, ao comunicador, o Geraldo Júnior. Geraldinho é radialista. Um abraço aí para o Geraldinho. Agora sim, o governador Jerônimo Rodrigues, sobre essa questão da chapa, não fechou ainda, porque tem agora a questão da vice. É importante que o vice-governador Geraldo Júnior abra o olho, jogue duro, né, para poder garantir ali a vaga, a permanência na chapa. Mas como o PMDB é muito influente através de Gedel e de Lúcio, eu acredito que não vá se mexer aí. Então, eu acredito que seja a chapa se repita. Jerônimo na cabeça, Geraldinho na vice. E o Geraldinho pode ser rifado. Viu? Tem esse comentário. Há quem diga por aí. E hoje foi o Gedel que fez esse comentário, né? Mostrando que isso poderia acontecer. Poderia. Qual foi a pergunta que o pessoal fez por lá? E Geraldinho, para onde iria se Coronel decidisse? Aí o Geraldinho seria possivelmente candidato aí a deputado federal, né, porque ele tem um filho que é deputado estadual. Exato. Enfim, é o jogo da política, mas essa novela do Ângelo Coronel, graças a Deus essa novela acabou, rapaz. Hoje porque, está acabando, né? Porque ainda tem aquela situação do arranjo, como vai ficar cá na chapa do Neto. Porque mas aí mas Neto já deu a palavra, deu a palavra para ele e já comunicou a todos de que Ângelo Coronel é o senador de lá. Porque tem uma figura lá de lá, eu sei que ele vai vir, até porque assim é positivo para o Neto. O coronel tem cerca de mais de 100 prefeitos no interior. Agora, algo interessante é o seguinte, o ex-presidente da Casa da Assembleia Legislativa, o Marcelo Nilo, por muito tempo saiu aí falando aos quatro ventos de que seria candidato a senador. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também lá no nosso podcast, e ele falou, eu sou pré-candidato a senador na chapa de ACM Neto. Agora já se mostra algo totalmente diferente. Ele já foi comunicado do fato. Ele inclusive disse isso numa entrevista, o Marcelo Nilo, né, ele disse que o Neto ligou para ele, comunicou que o coronel estava chegando e que seria o candidato ao Senado e marcaram uma conversa para essa quinta-feira agora. Amanhã tem uma conversa de ACM Neto com o Marcelo Nilo, aonde o Marcelo Nilo disse o seguinte, ele agora vai esperar a vice. De repente, se Neto não convocá-lo para ser vice na chapa, né, o Marcelo Nilo vai aguardar. Se colocar alguém com menos densidade política, menos famoso do que ele falou que vai para o pau. Vai ser famoso do que ele, vai ser senador de qualquer forma lá pelo partido. Agora, se colocar uma pessoa famosa, com densidade política, um nome político forte, ele falou que vai apoiar o Neto de qualquer forma e vai fazer a campanha e não vai ser candidato a nada. E ele deve ter um acerto ali para ser um secretário numa possível vitória do pré-candidato ao governo do Estado, ACM Neto. Um fato que pesou muito, viu, Jarles? Um fato que pesou muito na última, já que
o ACM Neto escolheu aí a Ana Coelho, né? A questão da vice nesse período primordial. Hoje está sofrendo as consequências, já que o prefeito de Feira de Santana, naquela época, aguardava ser o vice. Não foi. Está fazendo uma pirracinha aí, né? Até agora ele não falou para que lado vai. E Feira é uma cidade importante. Agora, Zé Ronaldo. Zé Ronaldo. E aí, mais uma informação aqui. Entrevista recente dos últimos dias do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto. Mais uma vez, ele voltou a citar de que deseja colocar na chapa como vice um nome do interior. E mais uma vez ele citou o nome do Zé Ronaldo. Olha, o que eu posso aqui, com a pouca experiência que nós temos cobrindo política, é dizer o seguinte: Zé Cocá não será pré-candidato a vice na chapa de ACM Neto e nem Zé Ronaldo vai deixar a Prefeitura de Feira de Santana para ser pré-candidato a vice na chapa de ACM Neto. Dificilmente. Né? Porque, afinal de contas, seria reviver tudo aquilo que o Zé Ronaldo já passou lá de 2018 até 2024. Então, isso aí a gente crava e lança o desafio. Muito bem. Olha, o tempo ruge aqui. Vou descer. Ainda tem outros compromissos, mas vamos firmar aqui, ó. Quero lhe agradecer imensamente a sua participação. Parabéns aí pelo trabalho. E muito nos honra, né? Estar aqui hoje dividindo tela contigo, de Você verdade. é uma figura. Agora, dizer o seguinte: na próxima semana, quarta-feira, vamos já marcar esse compromisso aqui. Na terça a gente entra em contato. Com esses. Pronto. Viu? Para a gente já preparar a pauta. Para preparar a pauta aqui, fazer um pinga-fogo aí, que eu tenho certeza que o negócio Ele já pensou que era o Pix. Gente, um abraço, hein? Continua ligado aí, acompanhando a programação da nossa TVI. Um abraço, Barbosinha, um abraço para todo mundo. Muito bem, Muito bem, nós vamos seguindo por aqui com mais informações. Olha aí, o ao vivo é assim mesmo, passou aqui na frente. Era para cortar aqui, Cássio. Mas passou aqui, aqui, estamos aqui, né? Muito bem, vamos continuando por aqui. Um grande abraço, meu amigo Jarles Soares, até mais. E é isso, vamos seguindo aqui com mais informações. O meio político está pegando fogo, não é diferente aqui também na nossa Bahia, hein? Nós estamos de olho, logicamente, mostrando aí tudo o que tem acontecido no nosso meio político. Mas vamos seguindo com mais informações de tudo o que acontece aqui também na nossa região sul da Bahia. E por aqui, infelizmente, uma tragédia familiar aconteceu na cidade de Itapé, viu? Na cidade de Itapé, por lá o avô acabou matando o próprio neto a facadas. Tragédia familiar terrível. O avô acabou matando o próprio neto de 19 anos a facadas. Isso lá na nossa vizinha cidade de Itapé, tá certo? Essa é uma discussão, começou por lá, né? Esse fato começou através de uma discussão que infelizmente acabou terminando nessa tragédia irreparável, né, gente? Tragédia irreparável na noite do dia de ontem, terça-feira, dia 3 de fevereiro. O fato aconteceu na rua ACM, bairro Luiz Viana Filho, no município vizinho aqui, onde então o jovem identificado como João Vitor Teles Neves, de apenas 19 anos, muito jovem, acabou morrendo após ser então golpeado aí pelo próprio avô, hein? O senhor Marco Aurélio de Jesus Neves, de 64 anos, já um idoso, né? 64 anos, que acabou então cometendo este crime, segundo a própria polícia. O crime ocorreu então aí após o neto atacar a própria mãe com a faca. Olha aí, essa é uma situação de fim de mundo, né? Aí eu recorro aqui às Sagradas Escrituras, que diz o seguinte: nos finais dos tempos, nós iríamos ter aqui o quê? Filho contra pai, pai contra filho. É o que nós estamos vendo aqui, o filho contra a mãe contra o filho, né? Coisa terrível, exatamente lá na cidade de Itapé. E aí no momento em que esse jovem acabou pegando esta faca, esfaqueando, para tentar esfaquear a própria mãe, o avô de 64 anos entrou em luta corporal com ele, conseguiu desarmá-lo, conseguiu retirar a faca da mão desse jovem. Agora você imagine um jovem de 19 anos em luta com um idoso de 64. Mas esse idoso, mesmo assim, conseguiu desarmar esse jovem e acabou desferindo 2 golpes de faca, de arma branca, no peitoral desse jovem, segundo as informações. E aí a tragédia já estava feita ali, né?
Os relatos que foram apurados no local exatamente mostram essa situação, né? O conflito teve então início aí por volta das 21 horas do dia de ontem e logo após então o João Vitor chegou, logo após da chegada do jovem, do João Vitor, à sua residência, onde ele residia com a sua mãe e também com o avô, né? Mais uma vez a mãe do jovem tentou aconselhá-lo, né, pedindo que ele abandonasse o uso de drogas. Que terrível, gente. Que sofrimento esta família não estava passando. Ao ponto do próprio avô, né, cometer uma barbaridade como essa, hein? Então, ele foi tomado aí por um comportamento agressivo e nervoso, né? O João Vitor, segundo informações, fazia uso de drogas. Nós temos a imagem do João Vitor aí, se for possível, coloca aí na tela, por gentileza. Né? Porque o que acontece? Segundo as informações aí, o João Vitor estava fazendo uso de drogas, né? Ele não aceitou a cobrança da mãe, já que estava aconselhando ele para o caminho do bem, né? Aquele que não escuta o conselho da mãe, infelizmente, acaba se dando mal, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi então até a cozinha da casa, né? Armou-se com esta faca e partiu para cima da própria genitora, atingindo a própria mãe com um golpe de faca no braço. E foi exatamente aí que tudo aconteceu. O avô acabou, como eu já narrei aqui para vocês, né? O avô acabou presenciando aí a própria filha sendo esfaqueada pelo neto, e ele então interviu nesta situação, né, na tentativa de separar a própria briga, e durante esta luta corporal, o idoso conseguiu, como também já narrado, desarmar esse jovem e no calor desse confronto desferiu aí 2 golpes no peito do João Vitor, que acabou caindo no chão, né, em estado de choque e deixando aí todos que estavam por ali, né, a sua mãe, em estado de muita preocupação, né, dada a toda essa tragédia. Aí nesse momento ele acabou caindo no chão. O avô acabou evadindo-se do local, né? Não foi encontrado no local o avô, e então ali a mãe, em total desespero, clamou, né, aos vizinhos por ajuda, acabou clamando aos vizinhos por ajuda, e foi exatamente o que aconteceu. Os vizinhos acabaram ajudando, chamando aí o SAMU, a ambulância. Olha aí a imagem do João Vitor, um jovem ainda, um menino de 19 anos, que acabou perdendo a vida de forma muito trágica, hein? Muito trágica. Eu tenho certeza que esse não era o desejo do avô. Mas a situação, né, ficou tão grave, a situação ficou tão terrível, que chegou a esse ponto desse jovem ser, vamos dizer assim, sacrificado, dado às drogas, gente. A droga, o nome já está dizendo, é uma verdadeira droga, está aí espalhada, né? É o câncer da nossa sociedade hoje, é a droga e a corrupção, não tenho dúvidas disso, né? O avô, então, volto a dizer aqui, evadiu-se, né? Mas segundo informações, ele estaria se apresentando hoje. Nós não temos essa informação aqui, né, produção? Se ele se apresentou hoje pelo período da tarde, com a presença de um advogado, e segundo informações também, seria alegado aí o seguinte, ele cometeu este crime aí por defesa, né, defesa própria. No caso, ele estava se autodefendendo, já que o jovem estava com esta faca. Tem um nomezinho, fugiu da mente aqui agora, né? Então a defesa aí do idoso irá alegar legítima defesa, isso mesmo, legítima defesa, já que nós estamos falando de um idoso de 64 anos contra um jovem de 19 anos. Né? Infelizmente, essa tragédia aconteceu e, trazendo o desfecho aqui, os vizinhos correram ali para dar o suporte à mãe, que estava desesperada. O socorro demorou a chegar, então alguns dos populares disponibilizaram um carro, trazendo aí então o João Vitor para o Luiz Eduardo Magalhães, o hospital de base aqui em Itabuna. Infelizmente, ele veio a óbito, não resistiu aos ferimentos, e a tragédia acabou se consumando aí nesta família. Lamentavelmente, eu imagino a dor que não está sentindo a mãe desse jovem. Porque ela não perdeu para a violência, ela perdeu para o crime, ou ela perdeu para as drogas o seu filho.
Não é desejo de nenhuma mãe, de nenhum pai ver os filhos no mundo das drogas. Pelo contrário, quer ver trabalhando, quer ver seguindo o caminho do bem. Infelizmente, este não é um caso isolado. Muitas famílias por aqui, na nossa região, na nossa cidade, têm vivido esse pesadelo. Essa é a realidade. Muitas famílias têm vivido esse pesadelo de ter jovens de 19, 18, 17, 20 anos no mundo das drogas. E quando a mãe vai dar um conselho, não quer ouvir. Quando a mãe vai dar um conselho, fica agressivo. Prefere afundar no mundo das drogas. E aqui eu quero me dirigir diretamente a você, que é jovem. Saia dessa, cara. Saia dessa, porque veja bem aí o que aconteceu com o João Vitor. O final foi morte. Mas você que está aí fazendo uso de droga, se achando o cara, ainda há solução para você, se você quiser sair. Né? O mundo do crime, o mundo das drogas, só leva à destruição. Alguém já disse por aí, né? Ou é cadeia ou é cemitério. Eu digo mais, eu digo que existe uma outra solução. O caminho do bem, o caminho de Cristo, o caminho de Jesus. Né? E aqui eu não estou falando de religião, mas estou falando que você pode sim entregar a sua vida para o caminho do bem. Né? Algo que eu tenho certeza que você vai mudar imensamente, tá bom? Muito bem, infelizmente essa tragédia aconteceu lá na cidade de Itapé. Nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos com mais informações para vocês. Não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica, utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, e muita informação para você, hein? O programa de hoje é recheado aí de informações para você que gosta, logicamente, de ficar a par das informações, das notícias, dos últimos acontecimentos aqui da nossa região. Olha, vamos até a cidade de Canavieiras, porque por lá a Polícia Civil acabou então capturando um homem que é acusado aí de crime sexual. Isso mesmo, um homem acusado de crime sexual foi capturado na cidade de Canavieiras em uma operação estratégica da nossa Polícia Civil aqui do estado, hein? Uma ação aí coordenada e focada no combate à criminalidade e aos crimes violentos da própria Polícia Civil do nosso estado, efetuou no dia de ontem, na terça-feira, dia 3 de fevereiro, a prisão de um homem aí com mandato de prisão preventiva em aberto. Esse homem estava com mandato de prisão preventiva em aberto e a operação então acabou mobilizando aí diferentes unidades especiais da polícia, faz parte de um cronograma, vale a pena dizer isso aqui, esta operação faz parte de um cronograma de diligências para retirar das ruas indivíduos que são acusados de crimes graves no município, tá certo? Lá no município de Canavieiras, onde então esse homem foi capturado. O alvo da operação foi então identificado como André Luiz Santos Silva. Ele foi então detido e a acusação de infringir o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, que tipifica aí o crime de estupro, viu, gente? A prisão foi então um resultado do serviço de inteligência, um trabalho aí conjunto da Delegacia Territorial da cidade de Canavieiras e a nossa 7ª Corpim, que é a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior. Contou aí com o apoio fundamental também do CAT-Sul, que é o Centro de Apoio Técnico à Investigação. Lembrando que os agentes do Serviço de Investigação realizaram então diversas incursões e também monitoramentos em pontos estratégicos da cidade de Canavieiras, aqui no nosso sul baiano, e após um minucioso trabalho de inteligência, os policiais então conseguiram localizar o paradeiro do André Luiz e, logicamente, dar aí, então, cumprimento ao mandato expedido pela Vara Criminal da comarca da própria cidade, hein? Segundo as autoridades policiais, a prisão não é um fato isolado, mas sim parte de uma estratégia continuada para localizar infratores que cometam delitos de alta periculosidade na região. Lembrando que o uso de unidades especializadas como a CAT-Sul reforça aí o compromisso da Polícia Civil, com certeza, em garantir a segurança pública e também dar uma resposta célere às decisões do Judiciário. Então, após a detenção do André Luiz Santos Silva, que foi então conduzido à unidade policial para a formalização do cumprimento de mandato, ele então passará aí por exames de corpo de delito e ficará à disposição da Justiça, devendo ser transferido para o sistema prisional, onde aguardará o desenrolar do processo. Está aí então trabalho da Polícia Civil através do seu sistema de inteligência, através dos seus investigadores que passaram aí por um período de investigação, logicamente, e logo depois efetuaram este mandato que estava em aberto, hein? Ele é acusado de cometer o crime sexual, estava lá vivendo livremente pelas ruas da cidade de Canavieiras, belíssimas ruas, Canavieiras, que é uma cidade belíssima, ele vivia por lá tranquilamente, mas a polícia estava no encalço, a polícia estava estudando, a polícia estava investigando e no momento certo, como dizem no dito popular, acabou dando bote, acabou aí dando este bote. O homem agora está atrás das grades, aguardando então agora a justiça, o desenrolar de todo o processo. Está aí então, parabéns à Polícia Civil do Estado da Bahia, a todas as delegacias envolvidas para esta importante captura. E quero dizer o seguinte, como foi dito aqui na matéria, esta foi uma das outras que estarão sendo cumpridas, dos outros mandatos que estarão sendo cumpridos dentro em breve aqui na nossa região. Muita gente é com mandato em aberto, mas agora a polícia está no encalço e trabalhando de forma inteligente, através dos investigadores, logicamente, investigadores aí da Polícia Civil, ninguém sabe, fica por aí, eles se infiltram e no momento certo acontece aí, de fato, a prisão desses indivíduos, tá certo?
Vem comigo, meu amigo Cássio, vem comigo. Vamos continuando aqui com mais informações. Infelizmente, a criminalidade não para, os crimes não param, os crimes violentos têm acontecido diariamente, dioturnamente, e nós temos, logicamente, que informar aqui para vocês. Desta vez, aconteceu na cidade de Itambé, no sudoeste do nosso estado, porque por lá uma mulher que é natural da cidade de Potiraguá acabou sendo encontrada morta na zona rural em uma fazenda. Isso mesmo, ela natural de Potiraguá acabou encontrada morta numa fazenda, zona rural da cidade de Itambé, hein? Após, o fato que chama a atenção é de que ela havia viajado para a cidade de Itambé para um encontro. Isso mesmo, muita atenção a você que usa aí, né, aplicativos de encontro, de relacionamento, porque nós não sabemos quem está do outro lado. Esta mulher viajou para o encontro e acabou agora sendo achada morta na zona rural da cidade de Itambé, né? O que deveria ser aí, então, um encontro planejado, acabou terminando em uma cena de horror no nosso sudoeste baiano. A mulher identificada como Stephanie de Oliveira Nascimento, de 30 anos, ela que era moradora da cidade de Potiraguá, acabou sendo encontrada no último sábado, agora dia 31, né, em uma propriedade rural conhecida como Fazenda de Virgílio, no município de Itambé. A distância é de cerca de 119 quilômetros entre a casa da vítima e o local onde o corpo foi então achado. Levanta aí as questões cruciais para as investigações da polícia, que tenta então montar o quebra-cabeça deste crime, infelizmente um crime brutal, hein? De acordo com os depoimentos que foram colhidos com os familiares da Stephanie, ela saiu da cidade de Potiraguá na última sexta-feira, dia 30, e antes de partir, ela avisou a parentes que estaria viajando para se encontrar com uma pessoa. Tudo indica um encontro amoroso, né? No entanto, o nome deste indivíduo não foi então revelado pela vítima e também a polícia ainda não confirmou se o encontro tinha motivação amorosa ou outra finalidade. É aquilo que nós não sabemos. Será que é um encontro de negócios? Será que é um encontro amoroso, né? Existe aí ainda esta dúvida, esta interrogação, qual tipo de encontro. O fato é que ela revelou que seria um encontro, né? A Stephanie foi então atraída para a zona rural, uma área distante da sua residência, né? É um dos principais focos da apuração policial. A polícia está focando por que ela foi atraída até essa área rural, até esta fazenda. Os investigadores buscam agora identificar quem foi a última pessoa a manter contato com a jovem. A perícia técnica encontrou então um cenário de violência chocante, viu? Segundo informações, o cenário de fato chocante. As informações aí preliminares do Departamento de Polícia Técnica dão conta de que a Stephanie apresentava sinais claros de agressão com um objeto contundente, né? Há fortes indícios também de que o autor, ou os autores, ainda não se sabe, tenha utilizado pedras para cometer o assassinato, né? Dada a natureza das lesões que foram encontradas aí, o corpo da jovem Stephanie. A área da fazenda onde o corpo foi encontrado foi então isolada para que os peritos pudessem coletar aí vestígios que ajudem a identificar o responsável pela barbárie, né? Após os procedimentos de necropsia, o corpo da Stephanie foi então trasladado até o município de Maikinique, onde então reside grande parte da família da Stephanie, ela que morava em Potiraguá. Porém, a maior parte da família reside na cidade de Maikinique, e é lá onde, então, o corpo da Stephanie foi trasladado, né? O sepultamento ocorreu aí em um clima de grande dor, infelizmente, e também de revolta, né? Por parte dos familiares, dos amigos, dos conhecidos dessa jovem. A Polícia Civil, lá da cidade de Itambé, com o apoio da Delegacia de Potiraguá, está trabalhando aí para rastrear os passos da Stephanie, desde a última sexta-feira, quando ela saiu da casa dela, até o momento em que o corpo foi achado, né? Desde o momento em que ela saiu até o momento em que o corpo, de fato, foi achado de forma brutalmente assassinado, né? Mensagens em aplicativos e também registros de ligações devem, então, ser analisados para chegar aí ao autor deste crime brutal, que até o momento não se sabe, né? A polícia, logicamente, está investigando, mas até o momento não se sabe quem de fato cometeu
este bárbaro crime. Ninguém, até o momento, foi preso, vale a pena dizer, hein? E aqui vai a nossa solidariedade a toda a família dessa jovem, né, que foi brutalmente assassinada. Mais uma mulher assassinada na Bahia. Ontem nós falávamos aqui de um caso lá no norte do estado, onde aquela jovem de 23 anos, apenas 23 anos, um verdadeiro feminicídio. O principal suspeito de ter cometido o feminicídio é o próprio companheiro, né, a rainha aí das cavalgadas, ela era considerada assim, inclusive ganhou esse título no ano de 2022, foi também encontrada morta dentro da sua casa. O caso da Stephanie vem a somar com os dados e com os índices alarmantes, crescentes de violência contra mulheres aqui no nosso estado da Bahia, hein? Nós dizemos não à violência contra mulheres. E por falar sobre essa questão de violência contra mulheres, vale a pena dizer o seguinte, né? A violência tem crescido e muito, e por conta disso, os presidentes dos 3 poderes, vou emendar aqui um assunto no outro, porque na verdade tem a ver com esse assunto, né? Presidentes dos 3 poderes acabaram firmando um pacto de forma inédita, pedindo aí engajamento dos homens na luta contra o feminicídio. Nós, enquanto homens, né, e aqui vai um papo para os homens que estão nos assistindo agora, precisamos também entrar nesta luta e dizer: eu sou contra a violência contra a mulher. Eu sou contra a violência à mulher. Né? Não apenas dizer, mas dar o exemplo. Porque tem muitos por aí que levantam a bandeira e na prática agem totalmente o contrário do que dizem. Nós queremos ação. O fato é, os presidentes aí dos 3 poderes se reuniram, né, firmando um pacto inédito, pedindo esse engajamento dos homens nesta luta contra o feminicídio, viu, gente, que infelizmente tem crescido assustadoramente em nosso país. Uma missão de todas as instituições brasileiras e principalmente dos homens que possuem cargos públicos nos 3 poderes da República, a partir de uma aliança inédita e duradoura. Assim foi então descrito este Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, assinado no dia de hoje, em sessão solene realizada no Palácio do Planalto. Aconteceu hoje este fato aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Casa Legislativa da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, o Alcolumbre, estiveram presentes, além também do ministro e presidente do STF, Edson Fachin. Eles, então, conjuntamente, nesta sessão realizada no Palácio do Planalto, assinaram este pacto, que partiu de uma ideia da primeira-dama da República, a Janja, que foi, então, corroborado pelos presidentes dos 3 poderes. O documento, ele estabelece aí ações de prevenção e também responsabilização de agressores em caso de violência de gênero. Foi assinado em conjunto pelos presidentes, como eu disse aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, que era um anfitrião, já que o evento, a solenidade aconteceu lá no Palácio do Planalto, juntamente com o ministro Edson Fachin, o Davi Alcolumbre e também o Hugo Mota, volto a dizer, presentes nesta importante solenidade. Em uma das suas falas, o presidente Lula afirmou o seguinte, abre aspas, pela primeira vez, os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor que é homem, afirmou então aí o presidente Lula durante o seu discurso que encerrou a solenidade. Lembrando que dados do Ministério da Justiça mostram então aí o tamanho do problema do feminicídio no nosso país, hein? O Brasil registrou um recorde de feminicídio no ano passado, na contagem que começou desde o ano de 2015. Ou seja, essa contagem de crimes violentos contra as mulheres começou há 10 anos atrás, desde o ano de 2015, e o nosso país, então, registrou recorde de feminicídio no ano de 2025. Infelizmente. Em 2015, para se ter ideia, foram registrados 535 feminicídios. Já agora, em 2025, o número saltou para 1.530 casos, o que dá aí um crescimento de 185% no intervalo de uma década. De fato, um crescimento assustador. E um pacto como esse é importante demais. É importante estimularmos cada vez mais
né, uma campanha como esta e cada vez mais repudiarmos veementemente todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Né? Seja violência física, seja violência sexual, seja violência patrimonial, seja violência psicológica, porque muita gente pensa que a violência contra as mulheres é apenas a violência física, que culmina muitas vezes no feminicídio. Mas a violência, ela se apresenta de diversas formas, como eu citei aqui agora. E é preciso dizer não, é preciso dizer basta a esta violência que infelizmente tem assolado não só aqui a nossa cidade de Itabuna, não só o sul da Bahia, não só o nosso estado, mas a todo o nosso país. Dados alarmantes, né? Esses números aqui de fato mostram a realidade. Né? Saiu de 500 e, para ser mais exato aqui, 535 casos para 1.530. Né? 185% de crescimento num período aí de uma década. Que terrível, hein? Que terrível essa questão. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. Vem comigo, meu amigo Cássio, a informação por aqui não para a todo momento. Nós estamos trazendo aqui informações e desta vez nós vamos trazer aí da cidade de Gongogi, porque por lá moradores da zona rural estão reparando aí as estradas com recursos próprios. O prefeito, a prefeitura não está fazendo o papel do reparo aí das estradas vicinais do município de Gongogi. Prova disso é que os moradores estão tapando os buracos com recursos próprios. Agora você imagine, o morador, os munícipes da cidade de Gongogi pagam impostos, e eu tenho certeza que pagam em dias, impostos municipais, para que as estradas sejam recuperadas, para que os serviços públicos funcionem. Mas o que nós estamos vendo aqui é que eles estão pagando e depois ainda pagando, ou seja, pagando duas vezes. Lamentável essa questão, hein? Revoltante. E nós vamos mostrar aqui agora na tela esse reparo que estão sendo feito, não pela prefeitura, não por quem deveria fazer, mas sim pelos moradores lá da cidade de Gongogi. Pode rodar. Moradores da zona rural do município de Gongogi decidiram iniciar por conta própria serviços de recuperação de estradas vicinais após relatarem a falta de resposta da gestão municipal ao longo dos últimos meses. A mobilização comunitária teve início nesta terça-feira. De acordo com os moradores, as vias encontram-se em condições precárias, dificultando o tráfego de veículos e o deslocamento da população rural. Diante da situação, a comunidade se organizou para arrecadar recursos e executar os reparos de forma independente. A expectativa da comunidade é que as intervenções melhorem as condições de tráfego e garantam mais segurança aos usuários das vias. Até o momento, a Prefeitura de Gongogi não se manifestou oficialmente sobre a situação ou sobre a realização de obras nas estradas da zona rural. Só lembrando aqui que a obra começou hoje, terça-feira. Os caminhões já estão aqui tudo carregado de cascalho para ser despejado. Essa obra é em nome da nossa população da beira do rio de Gongogi, onde as pessoas, nós se juntamos e estamos realizando essa obra com recurso próprio, só lembrando que é a comunidade que está arcando com essa despesa, onde todo mundo juntamos e conseguimos recurso para estar fazendo essa obra. Maquinário ali todo vapor. Quase logo ali. Muito bem, então tá aí, ó. Tá aí então os moradores tendo que arcar com com recursos próprios, esses reparos aí. Um absurdo toda essa questão, né, que infelizmente tem acontecido na cidade de Gongogi. Atenção aí o prefeito, atenção à prefeitura municipal de Gongogi. O que está acontecendo de fato com os recursos que são aí angariados, já que não estão sendo investidos aí nas estradas vicinais. Hein? Lamentável toda essa questão, por aí, hein? Atenção prefeito, acorda prefeito de Gongogi. Olha aí as imagens mostrando aí os moradores fazendo o seu próprio reparo. E aí no momento de cobrar os impostos, eu tenho certeza
que o prefeito vai chegar lá cobrando IPTU, não tenho dúvidas, né? Ou até mesmo o imposto rural lá, que é um outro imposto diferente, enfim, e que vai para os cofres do município, mas não está chegando lá. Situação terrível essa daí, hein? Situação terrível. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Olha, nós vamos falar sobre um caso que aconteceu no final do ano passado e tomou aí os noticiários a nível nacional. Como uma imprensa séria, nós, logicamente, estaremos trazendo aqui também o direito ao contraditório, né? Nós fomos procurados aqui na nossa emissora pela tia de um dos acusados deste caso e também a advogada que está trabalhando neste caso. Eu vou conversar com elas daqui a pouquinho, né, entender um pouco mais do contraditório de toda essa história. Eu estou falando do caso aí do influenciador gastronômico, ele que foi achado morto, né, e as informações que foram divulgadas é de que o principal suspeito de ter cometido este crime era o próprio companheiro dele, né, e sócio também, segundo informações. Daqui a pouco nós vamos contar toda essa história aqui, relembrar essa história e, logicamente, dar a oportunidade ao contraditório aí para a tia desse jovem, né, que está preso, inclusive, aqui em Itabuna, não é isso? Está preso aqui no presídio aqui de Itabuna, juntamente com a advogada, que já estão aqui no estúdio, tá bom? Então eu vou para um rápido break e já que eu retorno com esta informação para vocês. Não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E eu estou recebendo aqui a mãe e também a tia de um jovem que nesse exato momento se encontra preso aqui no presídio da cidade de Itabuna. Ele que está sendo aí acusado de ter então matado o seu ex-companheiro, né? Ter matado aí o ex-companheiro lá em Santa Catarina. Elas procuraram aqui a emissora e, como eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós aqui tratamos a notícia com os dois lados, né? Toda história tem os dois lados da moeda. Então nós vamos abrir aqui, franquear a palavra para elas, para que elas esclareçam, dada a versão delas, logicamente, esclareçam alguns fatos que foram noticiados aí pela mídia de forma geral, inclusive a mídia nacional, né? Que segundo elas, não batem com a realidade. Enfim, eu vou relembrar aqui o caso. Este caso aconteceu no final do ano passado, né, no final de 2025, onde então um influenciador digital e cozinheiro de nome conhecido como Rodrigo Maldonato foi então encontrado morto dentro da sua própria residência, né, no apartamento lá na cidade de Camboriú. O Robson está sendo aí o principal suspeito, né, deste caso, de ter cometido este caso. Eu vou abrir aqui, tanto para a mãe, que também é advogada, né, e também para a tia, para que vocês contem aí o outro lado da versão, né? Fiquem à vontade para contar aí o outro lado da versão de toda essa história. Muito boa noite. Boa noite. Esses fatos aí ocorreu no dia 29, né, no dia 29 de dezembro. Então, o Rodrigo, houve uma denúncia, né, um boletim de ocorrência, né, e baseado ali em uma prisão que foi decretada pelo juiz de plantão, de ofício. Então, ele foi capturado em via pública, porque naquele momento em que ele foi capturado, em que ele evadiu-se de Camboriú, Santa Catarina, para Canavieiras, Bahia, não havia um mandado de prisão. Naquele momento não havia um mandado de prisão
para o Rodrigo, então ele era livre para transitar no território nacional o quanto quisesse, porque não havia nenhuma expedição de prisão ali para ele, né? E gera sobre o Rodrigo ali a presunção da inocência, né? Porque o Rodrigo não deixou nenhuma prova digital na cena do crime, não houve prova digital na cena do crime em desfavor do Rodrigo, né? Então, ele era morador daquele local, né? Ele residia juntamente com o Robson. O Robson, eles eram um casal, é isso? Isso. Eles residiam na mesma casa onde o corpo foi encontrado. Isso, eles eram um casal, né? E ele residia naquele local, ele não havia ainda se separado, não, ele não havia se separado, ele estava separado de fato, de corpos, né? Então ele estava sofrendo luto ali, apoiando a sua mãe, né? Que sou eu, né? Estava me apoiando ali porque ele perdeu o pai 19 dias antes do ocorrido. Então ele estava me apoiando, ausente de casa por esse motivo, né? E diferente do que a mídia diz, né? Que ele entrou no local para furtar e cometer crime. Não. Ele lá era a residência dele, o endereço fixo dele era lá, em Camboriú, no local dos fatos. Ao apartamento sempre? Tinha acesso, tinha chave, morava lá, todos os seus pertences estavam lá, né? E ele foi na casa dele, entra e sai a hora que ele quisesse, né? Entrava e saía a hora que ele quisesse. E nesse dia ele foi lá sim. Né? Mas não há prova de que o Rodrigo é o autor dos fatos. Não há prova, não tem prova digital na cena do crime que possa incriminar o Rodrigo. Então, cabe ao Ministério Público provar a culpabilidade. Né? Não, o Rodrigo não tem que provar a sua inocência, cabe ao Ministério Público. Né? Então, gera sobre o Rodrigo a presunção da inocência, né? Isso né, tá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, né, que fala que ninguém será preso e ninguém será condenado antes do trânsito em julgado de uma sentença. Não há condenação antes do trânsito em julgado de uma sentença. Né? Então, o Rodrigo é inocente. Né? Não há nada que prove que ele é autor do crime. Né? Não há prova digital, não há nada que possa incriminá-lo, né? Então a prisão foi injusta, né? No momento da prisão foi injusta, ele estava num domicílio, né? Ele não estava em via pública como propaga a mídia, né? Ele foi capturado dentro do domicílio, a casa arrombada, né? Foi levado pela viatura de forma injusta, né, algemado, o que também... Existia um mandato de prisão em aberto contra Existia, só que a delegacia da Bahia não tinha posse desse mandato, porque ele entrou, os policiais arrombaram a porta, não apresentou o mandato, nem sabia do que se tratava. Não sabia do que se tratava. Lembrando que o mandato, ele foi expedido após, né, o encerramento do inquérito. Quer dizer... Isso. Foi expedido após o encerramento do inquérito, foi expedido o mandado de prisão. E não foi apresentado o mandado de prisão no momento da captura do Rodrigo. Não apresentaram. E também não sabiam do que se tratavam. Simplesmente arrombaram a porta e levaram o suposto criminoso, né? Ok. O Rodrigo, ele convivia com o Maldonado há cerca de quanto tempo? Tem essa... 5 anos. Conviveram durante 5 anos. Conviveram durante 5 anos de forma amigável? Sim, havia uma união estável entre eles. Ok. O que foi noticiado é de que ele é o principal suspeito, né? Mas trazendo aqui, o que leva, logicamente, vocês são parentes, né?
Mas o que leva a afirmar que o Rodrigo, de fato, não é essa pessoa que cometeu esse crime? Então, Quais são essas evidências? vale ressaltar aqui que o Rodrigo não tem antecedentes criminais. Sim. O Rodrigo possui, né, a moradia fixa. O Rodrigo é pós-graduado. O Rodrigo, inclusive, é jornalista, né? O Rodrigo é especialista em marketing, o que propagam, né, que o Robson era especialista em marketing. O Rodrigo é o especialista em marketing. Inclusive, toda a imagem de influenciador ali foi criada pelo Rodrigo. Toda a identidade visual foi criada pelo Rodrigo. E também o Rodrigo tem 5 faculdades. Então, tudo isso tem que ser relevante, né? Tem que ser mostrado. E nós estamos aqui também para falar da prisão arbitrária, porque, assim, foi ilegal, né? O advogado ele não teve vistas ao processo. Toda a investigação do inquérito não teve vista ao processo. Então, ele trabalhou às escuras. Tem muitos pontos assim que são relevantes, que vale a pena falar, né? E o Rodrigo está preso, aguardando julgamento, né? Agora que está sendo tudo encaminhado, tudo com outra interpretação. Então, isso a gente quer falar que chegue também, né, às autoridades. O que foi propagado, mancharam, rotularam a imagem do Rodrigo. A família está sendo atingida psicologicamente, o emocional abalado, né, da mãe, da avó, da tia. Então, Rodrigo não teve direito à defesa, não foi ouvido, mas a mídia atingiu de uma forma tão violenta que até as fotos vazadas do Rodrigo foi feito um fake news, um fake, né, foi feito um fake. Fotos vazadas assim absurdas, trabalharam de uma forma assim violenta a imagem do Rodrigo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também. Com certeza. Todo e qualquer caso, é como nós afirmamos aqui no início, né? É aquela velha história. A moeda ela tem 2 lados. E é preciso, e isso é algo básico do jornalismo. Você precisa ouvir sempre o fato, você precisa ouvir os 2 lados da moeda, né? Enfim, por isso nós estamos aqui, você telespectador que está nos assistindo agora, através do canal 24.2, o outro lado da moeda, se assim podemos dizer, deste caso que ganhou repercussão nacional, que é o caso do Robson Maldonado, influenciador, né, cozinheiro, influenciador, lá no sul do país, mais precisamente na cidade de Camboriú, né? Então, aqui hoje eu recebo a tia, que é a Aldirene, e também a Ana Lúcia, que além de mãe é advogada. Lembrando que não é a Ana Lúcia que está no caso, né? O caso está sendo acompanhado pelo doutor William. Doutor William. Ele é de lá do sul. Isso, de Santa Catarina. Muito bem, ele é de Santa Catarina e está acompanhando também este caso. Vocês querem afirmar mais algo, querem acrescentar algo relacionado a essa questão do contraditório desse caso? Só frisando, né, que o Rodrigo ele estava sob forte pressão psicológica, né, durante todo o mês de dezembro, porque ele perdeu o pai dia 10 de dezembro, né, sepultado dia 11 de dezembro, e ele já vinha, né, durante um ano, 2024 a 2025, ele já vinha sofrendo forte pressão psicológica, né, e naquele momento ele estava fragilizado, né, com a perda do pai, né, e ele não saiu, deixando claro, né, ele não saiu da casa dele para cometer crime, não. Né, ele saiu sem nada nas mãos. Esse é o Rodrigo, né, que está aparecendo aí agora na tela. Isso, este é o Rodrigo, né, uma pessoa... Quantos anos o Rodrigo? Tem 37 anos, o Rodrigo tem 37 anos, o Rodrigo tem antecedentes, não tem antecedentes criminais, o Rodrigo tem 5 faculdades, o Rodrigo tem pós-graduação. 5? 5. Estava na quinta faculdade. Uhum. Tem pós-graduação, é pós-graduado, né, em design gráfico. Estava cursando a última graduação, Direito, no 7º período. O Rodrigo não tem nenhum antecedente anterior que possa incriminá-lo. Então, essa pessoa aí que mostrou aí, né, uma pessoa séria, Rodrigo é uma pessoa séria, né? Esse então é o boletim de ocorrência. Coloca aí, por gentileza, Cássio. Retorna aí, por gentileza, o boletim. A outra imagem, por gentileza.
A outra imagem. Oi, Cássio. Coloca, por gentileza, a outra imagem, que é o do boletim de ocorrência. Pronto, essa daí. Esse é o boletim de ocorrência. Esse é o boletim que foi registrado lá em Santa Catarina, é isso? Não, esse é o boletim dos pertences que foram encontrados com o Rodrigo. Chave do apartamento, celular, né, do Rodrigo. E não havia pertence nenhum do Robson. Porque a mídia propagou que o Rodrigo foi localizado com os pertences do Robson. Seria Ou seja, iriam enquadrá-lo num roubo de pertences do Robson, né? Posso só mais um pouquinho o microfone? O Rodrigo, queriam enquadrar o Rodrigo num roubo de pertences do Robson. Aí lembrando que ali são chaves do apartamento, que ele era morador do apartamento, e os pertences de autoria exclusiva dele. Entendi. Ou seja, era uma espécie de roubo seguido de morte, né? É o que foi propagado. O que querem culpá-lo, né? Entendi. E querem culpá-lo, né, nessas qualificações. E tanto que era dele que foi nos entregue de espontânea vontade pelo delegado. Ali tem uma outra parte que é a declaração ali dos objetos. Então não houve problema nenhum quanto a isso. Ok. Esse é o boletim do dia da captura. Dia da captura. E como a Aldirene falou, não foi encontrado nada, nenhum pertence que não fosse exclusivo dele. Tudo que foi capturado no dia juntamente com ele era de pertence exclusivo dele. Então, isso tudo, né, que está propagando a mídia é com intenção de qualificar o crime, né? Então, tudo está acontecendo de forma injusta, né? E para o juiz não pode condenar com base em suposições, né? A prova deve ser robusta, né? E está havendo grande divergência, né, na mídia, né, de tudo como realmente aconteceu, desde o dia dos fatos até o dia da captura e até hoje, né, em que ele está preso. Então, está tudo sendo distorcido na internet, né? Então, mais uma vez, né, eu digo que não há prova nenhuma contra o Rodrigo, não há digital na cena do crime, né? Não tem nada que possa incriminá-lo e ele está sendo penalizado. Então, vocês afirmam que não foram colhidos aí digitais do Rodrigo, não foram encontrados? Não foram encontrados na cena do crime nenhuma digital que possa mantê-lo preso. Ele está preso injustamente, né? Essa é uma prisão preventiva. É uma prisão preventiva baseada em suposições. Suposições, né? Tudo que a mídia está propagando são falsas provas, suposições, não há certeza ali de nada, né? Estão imagens distorcidas, né? Então ele não deve continuar tendo a sua vida privada, estando encarcerado por um crime que gera dúvida. Há dúvida, então o juiz deve ter certeza. Ok. Nós estamos encaminhando já para o final desse bate-papo aqui, dessa conversa, mas existe aquela imagem, né, enquanto comunicador a gente tem que também trazer, em que o Rodrigo ele aparece no elevador do condomínio, né? Qual é a informação que vocês dizem em relação a essa questão? Ele estaria ali naturalmente, ou o que aconteceu exatamente? O que vocês não entrando no mérito da questão, né, porque esse assunto está apenas começando, né, mas, como eu disse e afirmo, naquele dia ele não saiu para cometer crime, ele saiu sem nada nas mãos, ele subiu, pegou aquele elevador sem nada nas mãos, desceu com a camiseta suja, com 2 facas, mas isso não prova nada, porque na cena do crime não há digital do Rodrigo. Não há provas de que foi ele que cometeu o crime. Ele está como suposto, houve uma denúncia, houve um boletim de ocorrência baseado em suposições. É uma falsa denúncia, né? E
Isso não deve haver uma prisão preventiva da forma como houve, né? Uma prisão totalmente injusta, né? E aí eu lhe pergunto, alguém pode ser condenado sem sentença? Sem julgamento? Não. Então a prisão é indevida. Ok. Então está aí, né, os dados, as informações contraditórias deste caso. Eu tenho certeza que as autoridades competentes, nesse caso, está sendo cuidado pela justiça lá de Santa Catarina, não é isso? Eu tenho certeza que as autoridades por lá também estão fazendo aí todo esse levantamento, né? Mas nós, enquanto imprensa, enquanto profissionais de imprensa, logicamente precisamos fazer isso aqui, que é exatamente dar voz, né, ao contraditório. Que mostrasse as fotos da porta. Sim. Foi mostrado aí, no ao vivo foi mostrado o arrombamento da porta também, né? Você quer dar alguma declaração relacionada a essa questão da porta? É só né, falar que a mídia propagou que foi prisão, que ele foi encontrado andando normalmente na rua, em via pública, que a prisão foi em via pública. Não, a prisão aconteceu de forma que eles chegaram, arrombaram, quebraram a porta, como está ali na foto anterior, né? Sim. Quebraram a porta, arrombaram a porta, fizeram todo aquele estrago, né? Prenderam ele como um indivíduo de alta periculosidade. E ele não demonstra nenhum perigo para a sociedade. Inclusive, nós estamos apurando, né, as fotos que foram vazadas, que demonstram esse perigo que não existe. Né? E aí já está sendo apurado, nós já fizemos a denúncia, já registramos o BO, já fizemos a denúncia, isso também vai ser averiguado, porque essas fotos, né, querem propagar o perigo que o Rodrigo demonstra à sociedade, que ele não tem. E lembrando que o Rodrigo não tem antecedentes criminais, não demonstra nenhum perigo à sociedade. Okay. E também deixar claro que, né, que ele não resistiu à prisão. Ele não resistiu à prisão. De forma tranquila, aí ele teve a porta da casa da sua residência, da residência de sua família, arrombada. Naquele momento, a polícia já entrou chutando tudo. Ele estava sentado no sofá e continuou sentado no sofá e não resistiu à prisão. É tanto que eles tiveram dúvida, né? Mas essa pessoa perigosa que mandaram buscar? Porque eu estou vendo que você não parece tudo aquilo que a mídia está falando, tudo aquilo que foi passado para mim. Então, você não demonstra ser aquela pessoa. Ele, vou tranquilo, vou numa boa, não... Só uma coisa que eu tenho para encerrar aqui, lembrando que o Rodrigo é uma pessoa diabética, hipertenso, né, e que também o Estado tem o dever de protegê-lo, né? Se algo acontecer com o Rodrigo mediante essa prisão, também vai ser apurado, né? Ok, então está aí, né, a TVI, enquanto uma TV democrática, abrindo espaço também para o contraditório, no caso Robson Maldonado. E como ia dizendo, eu espero que tudo isso seja esclarecido, né? Está aí para que a justiça esclareça. A justiça lá de Santa Catarina está debruçada sobre esse assunto, né? E logicamente que a ninguém é dado o direito de juntar provas contra si mesmo, né? Cabe aí agora, logicamente, ao Ministério Público, a acusação, juntar essas provas para, logicamente, manter esta prisão aí do Robson, né? Do Robson não, do Rodrigo, né? O Robson foi o rapaz que acabou morrendo em todo esse caso. Tá aí, então, nós vamos a um intervalo e já que nós voltamos com mais informações, tá certo aí? Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você, hein? Lembrando sempre, nós temos aqui como princípio, né, abrir espaço para o contraditório. Alguém pode dizer por aí, mas um caso como esse, não, nós abrimos espaço para o contraditório. Aqui nós não temos lado, o nosso lado é o lado do povo, é informar, trazer a informação e, logicamente, você que está recebendo as informações e que irá fazer aí esse chamado juízo de valor, né? Enfim, vamos trazer mais informações. Desta vez vamos falar sobre alegria, vamos falar sobre carnaval. A Prefeitura de Salvador lançou aí na capital este carnaval, a grade, na verdade, né, de quem irá se apresentar durante toda essa festa momesca. Dentro desta grade temos por lá Ivete Sangalo, Léo Santana, Durval Leles e também a Baiana System. Isso tudo gratuitamente pela Prefeitura, ou seja, você que gosta de curtir o Carnaval de Salvador vai poder curtir todas essas atrações de forma gratuita, pode curtir de forma gratuita lá no circuito do Carnaval neste ano de 2026. Tenha certeza que a Prefeitura de Salvador, né, tem investido aí muito, já que o Carnaval, logicamente, traz um bom retorno financeiro também, né, para a cidade. E, logicamente, pessoas que talvez não poderiam curtir pagando um abadá, pagando aí para poder, né, estar ali dentro da corda, poderá curtir agora na pipoca esses grandes nomes, né? A Prefeitura anunciou no dia de hoje exatamente a programação para o Carnaval deste ano de 2026 em um evento realizado em um hotel lá no Campo Grande, aqui na nossa capital, hein? A coletiva, que contou aí com participação do prefeito Bruno Reis, também da prefeita, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, a Ana Paula Matos, e também do presidente da Saltur, o Isaac Ednilton, né? Edton, na verdade não é Edenilton, é Edton, o nome do Isaac aí, né? Isaac Edton, né? Revelou aí ao público as novidades para a festa e também a tão esperada lista de atrações para o chamado Folião Pipoca, viu? Entre as estrelas contratadas, como já pincelei e trouxe aqui, né, pela gestão municipal para agitar o Carnaval de Salvador, estão a chamada rainha do axé, né, a Ivete Sangalo, que vocês veem aí na tela, o Léo Santana, o Durval Leles, além de Saulo, Timbalada, Carlinhos Brau, Pissirico, Daniela Mercury, Baiana System, Tiago Aquino, Silvano Salles, Vina Calmon, Jal, Tony Salles, Aline Rosa, Escandurras, Margarete Menezes, Mudei de Nome, é o nome de uma banda, viu gente? Mudei de Nome, Alexandre Peixe, Gil Melândia e Tuca Fernandes. Está aí, hein? Grande lista de peso aí no Carnaval de Salvador, anunciado pela Prefeitura Municipal, hein? Questionado, então, aí sobre o investimento para os artistas locais da folia neste ano, o presidente da empresa Salvador Turismo, a Saltur, o Isaac Edton, destacou que grande parte dos nomes contratados devem sim se apresentar no circuito Osmar, né? O circuito Osmar é exatamente aquele circuito lá que menos badala, né? Que é o circuito do Campo Grande, não é isso, meu amigo Cássio? E disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do Isaac Ednilton. Ampliamos os investimentos nessas atrações.
todas as atrações que vão tocar no centro são investimentos que a Prefeitura vai fazer, ainda mais ampliando o que foi feito no ano passado. Todas as grandes atrações que se apresentam, os grandes blocos que se apresentam no circuito Barrondina, estão sendo contratados pela Prefeitura para tocar no centro, ou seja, não só lá em Barrondina, mas agora no centro da capital, exatamente ali no Campo Grande, hein? Então, para nós é prioridade, a gente já tem visto os resultados dessa melhoria do carnaval do circuito Osmar já nos últimos anos. Esse ano a gente vai ampliar ainda mais e enterrar definitivamente essa questão da necessidade de se revitalizar o circuito Osmar, né, que é o circuito, volto a dizer, ali do Campo Grande, disse então aí o Isaac Editon, né, ele que é presidente da Saltu. Isaac revelou também ainda que a cantora Ivete Sangalo vai realizar a pipoca no circuito Osmar no dia de terça-feira, o circuito Campo Grande, na terça-feira, dia 17, que é o último dia de festa, viu? Pipoca da Ivete aí, lá no Campo Grande, no último dia, dia 17, segundo a informação aí do Isaac Eddington. Tá aí, então, grandes nomes anunciados pela Prefeitura de Salvador, esta festa que logicamente movimenta milhões de reais em investimento, mas também milhões de reais em retorno para o município de Salvador. Salvador que já é conhecida nacionalmente e mundialmente, viu gente, como a terra do carnaval, né? Dada a toda esta festa, né, de grande público, a maior do mundo, que acontece por aqui. Dizer o seguinte, foram registrados aí também um aumento na procura de passagens internacionais com destino a Salvador, né? Pessoas que vêm de outros países para cá, foi registrado aí um grande aumento, né? Algo que também tem deixado a rede hoteleira muito alegre, muito positiva essa questão aí também, e toda a cidade, né? Movimentação de turistas na nossa capital. Tá certo? Tá aí esse investimento, tá aí essa grade. Volto a dizer aqui a grade, né, das grandes atrações do circuito Osmar, terão por lá o Tiago Aquino, o Silvano Salles, Vina Calmon, a Jal, Tony Salles, a Aline Rosa, Escandurras, Margarete Menezes, Mudei de Nome, Alexandre Peixe, Gilmelândia e Tuca Fernandes. Esses são os nomes aí de grandes atrações do circuito Osmar, hein? Araqueto também estará por lá, segundo informações aqui, Alexandre Leão, Levi Alvim, né, e também a Ivete Sangalo, né, com a pipoca no dia 17, último dia aí de carnaval na capital, hein? Então você que gosta do carnaval vai poder pular essa pipoca aí da Ivete por lá também, né? É isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. E, logicamente, agradecendo a cada um de vocês pela audiência e pela companhia diária. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do nosso TV News, tá bom? Não saia da nossa programação e até lá.